nós temos um campo e a gente tem uma curva que ela é a interseção de um plano com um cilindro, tá? Orientado no sentido anti-horário quando você vê lá de cima. A questão está perguntando qual o valor dessa nossa expressão. Bom, pessoal, vamos identificar a cara de integral. Essa nossa integral aqui, ó, ela é integral de linha, tá? De um campo. E essa integral aqui, ela é uma integral de superfície. Beleza? E um teorema que ele consegue conectar a integral de linha com a integral de superfície é o teorema de Stokes. Basicamente, é útil a gente usar o teorema de Stokes quando a expressão do rotacional é mais simples. Se a gente conseguir uma expressão cujo rotacional é mais simples, isso é um indicativo de que a gente vai usar Stokes. Outra indicação é quando a curva ela é interseção de duas outras superfícies. Então vamos supor aqui, ó, que a curva é a interseção do cilindro com o plano, tá? Então são indicativos de que eu vou usar Stokes. E é o nosso caso. Se você perceber, a questão já lhe deu a dica de cara que você vai usar o teorema de Stokes, porque essa aqui é a forma do teorema de Stokes, tá? Então o que é que a gente precisa fazer para usar o teorema de Stokes? Primeira coisa é calcular o rotacional. Veja que como é um campo de 3 variáveis, você não pode fazer daquela forma del Q sobre del x menos del P sobre del y. Tem que fazer através do determinante. Segunda coisa é a gente calcular esse nosso vetor normal. Terceira coisa é a gente fazer o produto interno do rotacional com o vetor normal. Beleza? Depois nós vamos determinar quem é a nossa região D. Porque como eu vou fazer uma integral dupla, a gente tem que verificar se essa nossa integração vai ser região tipo 1 ou tipo 2 e, se possível, usar algum tipo de coordenadas, tá? Então, isso aqui é o domínio da nossa integração dupla, que a gente vai estudar aqui, beleza? E depois a gente substituir tudo e, de fato, fazer a conta, tá? Então, você dá uma pausa, tenta fazer cada um desses passos aqui. Uma dica para você obter o vetor normal é você calcular o gradiente. E uma dica também que eu dou é a gente desenhar a superfície antes de começar a fazer as contas para pegar um pouco a intuição, tá? Bom, vamos calcular então o nosso rotacional, primeira etapa. O rotacional é IJK, derivada parcial com relação a x, com relação a y, com relação a z, da primeira entrada que é x vezes y, 2 vezes z a segunda entrada e 3y. Você faz do seu modo, geralmente eu duplica as duas primeiras colunas. E esses del aqui que eu coloco, pessoal, são as derivadas parciais com relação a x, com relação a y, com relação a z. Então, a primeira entrada aí, você vai derivar parcialmente com relação a y. Então, fica somente o 3, tá? Menos a derivada agora com relação a z, que vai ser o 2. Segunda entrada, a j, derivada com relação a z, desse cara aqui, que é 0. Menos a outra entrada a j, que é a derivada desse cara com relação a x, que também é 0. Terceira entrada é o k, derivada de 2z com relação a x, que é 0, menos o outro k, que é a derivada dessa expressão com relação a y, que dá x. Ou seja, o seu rotacional, acabamos de calcular, que ele vai ser dado por 1, 0 e menos x. Então a gente guarda essa informação e já risca aqui, ó. Beleza? Bom, agora a gente vai calcular o nosso vetor normal. Para a gente enxergar esse vetor, eu vou desenhar essas superfícies aqui. Veja que vai ser um cilindro com eixo em z, porque o z não está ali na expressão do cilindro. Então vai ser um cilindro aqui com eixo em z, tá certo? E ele vai ter um plano cortando ele aqui. Ou seja, tem um plano aqui cortando o cilindro, né? Não precisa ser algo tão preciso, né? Só para a gente ter uma ideia. E a gente vai querer o que dele? A gente vai querer justamente esse pedaço aqui, ó, que está cortado. Então, mais ou menos, pessoal, se eu tirar aqui essa parte superior, que não vai ser útil para mim, como é que vai ficar? Mais ou menos vai ficar isso aqui, ó. Beleza? Onde aqui é justamente o plano, que eu posso escrever esse plano assim, ó, x mais e menos 5 igual a 0, tá?
onde aqui é o meu cilindro, essa parte aqui é o cilindro, né? x2 mais y2 igual a 3 ao quadrado. E a gente tem aqui o cilindro justamente no seu eixo x, y, z. Beleza? Mais ou menos isso aqui. Bom, então você vê que o meu vetor normal, ele vai estar aqui, ó. Certo? E uma forma que eu tenho de calcular esse vetor normal é eu calcular o gradiente dessa tampa aqui dele, que vai ser o gradiente do plano, tá? Então veja que o vetor normal vai ser o gradiente de f, ou seja, o gradiente dessa minha expressão x mais e menos 5. Beleza? Então, o meu vetor normal, ele vai ser derivada com relação a x, que dá 1, derivada com relação a y, que dá 0, e com relação a z, que também dá 1. Então, aqui é o meu vetor normal. Então, já fizemos essa etapa também. Agora, vamos calcular o produto interno. Calculando o produto interno do rotacional com o vetor normal, vamos obter 1 menos x. Concorda que isso aqui é muito mais simples do que essa expressão do campo, né? Bom, calculamos. Agora, vê só. Nós precisamos estudar essa nossa superfície em coordenadas de uma integral dupla, tá? E a gente precisa integrar isso aqui, essa região, usando coordenadas de uma integral dupla. Quem vai ser o meu domínio? Perceba que esse aqui é uma região que eu vou fazer a projeção, aqui é y, né? Eu vou fazer a projeção dessa tampa no plano xy, que vai dar justamente um círculo de raio 3, tá? Então, o seu domínio vai ser quem? Perceba que o domínio, quando eu fizer a projeção, ele vai ser, ó, um círculo aqui em xy de raio 3. Então, vai ser rθ, onde o r está variando de 0 a 3 e o θ está variando de 0 a 2π. E aí, basicamente, acabou. Porque agora, essa minha integral aqui, ó, ela vai ser, se eu usar coordenadas polares, r cosseno θ, y igual a r seno θ. E lembra aí que o seu dx, dy, você está fazendo a mudança, vai ser r dr dθ. Mudança de variável, tá? Então, por fim, pessoal, como é que vai ficar? Vai ficar a integral de 2π a 0 da integral de 3 a 0 de 1 menos x, ou seja, 1 menos r cosseno de θ, só que isso vezes r dr dθ, tá certo? Bom, agora vamos calcular essa integral aqui, tá? Então, basicamente, o problema acabou, recaímos num problema de integração dupla. Então, veja que multiplicando por r vai ficar a integral de 2π a 0 da integral de 3 a 0 de r menos r ao quadrado cosseno θ. Vamos integrar primeiro com relação a r e depois com relação a θ. Integrando com relação a r, vamos ficar aqui, ó, com r2 sobre 2 menos r3 sobre 3 vezes o cosseno de θ, só que aí só o r, né? O r aí variando de 3 a 0, depois a gente integra com relação a θ, tá? Bom, essa nossa integral vai ficar o quê? Vai ficar 3 ao quadrado sobre 2, ou seja, 9 sobre 2, menos 3 ao cubo sobre 3, ou seja, 3 ao quadrado, ou seja, 9 cosseno θ. E quando a gente substituir o zero, vai tudo ser zero. Então, ficamos com essa expressão e vamos fazer a integração dela agora com relação somente a θ. Bom, aí a gente pode fazer tipo uma distributiva da integral de um jeito bem formal, que é a gente integrar isso, essa parcela, e depois integrar essa parcela aqui, tá? Então, ficaria 9θ sobre 2 menos 9 vezes a integral do cosseno ao seno de θ. Só que aqui o θ variando de 2π a 0. Bom, e aí vamos ficar com 9/2 vezes 2π, porque o seno de 2π e o seno de 0 é 0, e 9 vezes 0 sobre 2 é 0. Então, simplificando, temos então que nossa resposta final será 9π. Ou seja,
Uma outra forma que ele poderia fazer essa pergunta é: lembra que a sua integral, né, de linha, ela também pode ser interpretada como trabalho, e essa integral dupla como fluxo, beleza? Então ficamos com a nossa letra C.